O Atlético Mineiro só vai contratar se, te explico as condições desse negócio, Lianco mais perto de voltar ao Galo. Atlético Mineiro condenado pela FIFA. Isso sem falar nas últimas de mercado, bastidores, finanças. Fala aí pessoal, eu sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui. Sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Hora de falar sobre o Clube Atlético Mineiro. O Galo foi condenado pela FIFA ao pagamento de 8 milhões e 200 mil reais ao Palestino. O Atlético tem 45 dias para fazer essa quitação que diz respeito à compra do Ivan Roman. Aí você deve estar se perguntando, tá bom, e se não pagar? Se não pagar, o Atlético vai sofrer transfer ban, estará proibido de inscrever atletas. A única boa notícia em meio a essa péssima informação dá conta de que em 45 dias a janela de transferências do futebol brasileiro já terá encerrado. Então, se tomar o transfer ban, o Atlético não será afetado. Vale a lembrança de que os clubes têm até 3 de março para inscrever atletas, mas vai haver uma outra brecha que permitirá aos times brasileiros registrarem jogadores até 27 de março, com observação de que entre 4 e 27 de março, somente jogadores que tiveram disputado os campeonatos estaduais podem ser contratados. Para completar, o presidente do Palestino afirmou que o Galo comprou 50% dos direitos econômicos do Ivan Roman por $1,5 milhão, que equivalem a mais ou menos 7,5 milhões de reais. Esse valor já foi elevado em $100 mil por conta de todos os tributos e impostos. As 3 parcelas para o pagamento dessa grana, 2 delas já venceram. A primeira em 30 de setembro de 25, a segunda em 30 de janeiro desse ano. A terceira vence em 30 de abril, desde que foi contratado o Ivan Roman. Disputou apenas 17 partidas, atleta de 19 anos de idade. Hora de falar sobre Everton Cebolinha, para onde vai o jogador do Flamengo. O que é certo é que ele não fica no rubro-negro, o contrato se encerra em 31 de dezembro e pouco depois da perda do título da Recopa Sul-Americana para o Lanús, o atacante disse o seguinte, abre aspas, não houve nenhuma conversa por renovação com o Flamengo no momento, não fui procurado, mas creio que possa afirmar que seja a minha última temporada com a camisa do Flamengo. É o Cebolinha deixando bem claro que não vê clima para extensão do contrato. Essa especulação sobre a prorrogação do vínculo foi uma marca dos últimos dias, até porque o Cebolinha vinha jogando bem e seria a forma de o Flamengo evitar a perda de 13,5 milhões de euros, grana investida algum tempo atrás quando da sua compra junto ao Benfica. Como o Cebolinha está cravando que não fica, dá para imaginar que a partir de 1º de julho ele possa assinar pré-contrato com qualquer clube do Brasil ou do exterior para escolher seu próximo time. Uma das missões do Cebolinha é encontrar um clube onde ele possa ser protagonista. É isso que tem o incomodado bastante no Flamengo. Mesmo jogando bem, ele nunca consegue estar no time principal do 1 ao 11. E essa situação para o seu próximo clube tem que ser evitada. Na virada do ano, o Cebolinha admitiu que foi procurado por Palmeiras e Cruzeiro, mas são vários os outros interessados. São Paulo, Corinthians, Santos, entre outros, vão monitorar os passos do Cebolinha. Repito, que a partir de 1º de julho já poderá assinar um pré-contrato para se mudar de graça para esses times em 1º de janeiro de 2027. Caberia no seu clube do coração? Já usa o espaço para comentar e registra o que você pensa sobre o atacante rubro-negro. E tem boa notícia no Atlético Mineiro, o Lianco está mais perto de voltar a jogar. A expectativa é de que já no mês de março o atleta retorne à condição de titular, para tentar salvar o péssimo momento do sistema defensivo atleticano. Antes de gravar esse vídeo, conversei com o pai e empresário do Lianco, Marcelo Vojnovic, que disse o seguinte, abre aspas, o Lianco está trabalhando muito, 2 períodos por dia, 7 dias da semana. Ele vai estar pronto ainda no mês de março. Só para lembrar que em 10 de outubro o Lianco sofre uma lesão, ruptura total do tendão de Aquiles. A expectativa é de que ele precisasse de 6 meses para estar à disposição, ou seja, só poderia voltar a jogar a partir de abril. Mas o Lianco se dedicou demais a essa recuperação e deve voltar com um mês de antecedência. E atualizar sobre a apresentação de Eduardo Domingues como novo técnico do Atlético Mineiro. A apresentação aconteceu nessa sexta-feira e o Domingues se mostrou bastante feliz com o elenco que tem à sua disposição. Ele disse, abre aspas, para mim, o melhor que o Atlético tem hoje é a grande quantidade de bons jogadores, bons projetos. E eu acredito nesses atletas. Estreia do Barba acontece no domingo, 18 horas, contra o América no Independência. E por conta do empate no jogo de ida, há a necessidade do Atlético de vencer o Coelho para garantir vaga na decisão. O outro finalista será conhecido na semifinal desse sábado, quando o Cruzeiro recebe o Pouso Alegre. O Barba também foi perguntado sobre as conversas com dirigentes do Atlético. Ele contou
sobre os 3 pedidos de Paulo Brax, o homem forte do futebol do Galo, para ele. Abre aspas para o treinador: um time organizado, um time com alma e um time que represente o torcedor com identidade, tanto fora quanto, sobretudo, dentro da nossa casa. Você, torcedor atleticano, tá animado? Que pensa sobre esse argentino de 47 anos de idade que vem de 5 títulos em seu último clube, o Estudiantes de La Plata? E o Atlético Mineiro vai ou não contratar um zagueiro? Não dá para descartar que esse defensor tão pedido pelo torcedor chegue, mas para que isso ocorra, o Atlético vai precisar abrir mão de um jogador. Isso porque o orçamento do clube já foi comprometido para a temporada de 2026, então a lógica é simples. Você quer trazer um atleta, você precisa liberar outro. Hoje o Atlético tenta a todo custo negociar Júnior Santos, jogador que foi comprado por 8 milhões de euros e que ganha 1 milhão de reais por mês de salário. O Júnior Santos esteve perto de se mudar para o Bahia e para o Corinthians, mas as negociações ruíram e não existem mais. Folha do Galo, nesse momento, pouco acima dos 20 milhões de reais por mês, pouquinho maior na comparação ao do ano passado. Só para arrematar em relação à folha salarial do Galo, o clube está entre os 8 times mais caros do futebol brasileiro. Eduardo Domingues, novo comandante atleticano, tem conversado bastante com dirigentes do Galo para entender as necessidades, mas antes ele prefere assistir, entender e conhecer melhor o atual elenco atleticano. Hora de te explicar por que Júnior Santos foi relacionado para uma única partida do Atlético Mineiro na atual temporada. Parecia que ele estava fora dos planos do técnico Jorge Sampaoli. Sampaoli foi embora e no jogo seguinte, contra o Itabirito, vitória por 7-2, Júnior Santos esteve no banco de reservas e não apareceu mais, nem sequer foi relacionado, apesar de ter pedido para jogar pelo time. Júnior Santos esteve perto de se mudar para o Corinthians e para o Bahia, as negociações não aconteceram e ele veio a público para afirmar que tinha a intenção de continuar no clube. Mas a intenção dos acionistas é não contar com o Júnior Santos. E ele foi relacionado para essa partida contra o Itabirito, vitória por 7-2, em que ele não sai do banco de reservas, para que pudesse ser incluído na lista de atletas que estiveram nos estaduais. Dessa maneira, ele pode ser negociado até o dia 3 de março, próxima terça-feira, quando se encerra a janela, ou até 27 de março, quando fecha de vez a janela por aqui. E aí tem uma diferença importante. Janela do dia 3, próxima terça-feira, se encerra para atletas que não disputaram campeonatos estaduais. Como o Júnior Santos foi relacionado para um jogo, ele vai poder ficar disponível para outros clubes do Brasil até 27 de março. Atleta que ganha 1 milhão de reais por mês e nem sequer tem ido para o banco de reservas. Só para completar sobre o Galo, na noite dessa quarta-feira, derrota por 2-1 para o Grêmio. O Atlético é o 16º colocado, 2 pontos em 12 possíveis e entrará na zona do rebaixamento ao lado do Cruzeiro. Preciso falar agora sobre a Libra, um dos grupos responsáveis por representar os clubes nas negociações dos direitos de transmissão está ruindo. Tudo começa na Libra no ano passado, quando o Flamengo exige uma compensação financeira maior do que a dos outros times. Isso causou um estremecimento na Libra. Mas não parou por aí. Mais recentemente, o Banco Daicoval retirou uma proposta de compra de 5% dos direitos de TV. E com esses 5%, vários clubes fariam adiantamentos, como, por exemplo, o Grêmio, que estava disposto a pegar 73 milhões de reais. A partir desse episódio, o Grêmio está negociando sua ida para a FFU. Forte Futebol União era a antiga LFU. O São Paulo e o Santos podem pegar o mesmo caminho. Importante registrar que, além daquela questão e a treta envolvendo o Flamengo na temporada passada, o acesso do Remo da segunda para a primeira divisão também gerou um ruído. É que com mais um clube da Libra, o dinheiro seria dividido, o mesmo valor seria dividido por mais clubes. A ideia dos times que integram a Libra é de que com o acesso do Remo, mais grana estivesse envolvida. Não foi o caso, e a verdade é que a Libra pode estar vivendo seus últimos dias. Em relação ao Galo, alguma notícia de reforços de zagueiro e primeiro volante? A pedido do Barba, o time é bom e ele vai acertar. Cara, esse técnico é bem bom. E o time do Atlético também é bom, embora não esteja jogando bem, especialmente em casa, né? Muito empate. Hoje o canal Bica Galo publicou que o Marco Pellegrino, zagueiro de 23 anos de idade, canhoto, reserva no Boca Juniors, interessa. Eu tentei a confirmação lá no Galo, não consegui confirmar, tá? Ninguém no Galo. A verdade é que o Atlético tem, e faz parte do jogo, tem feito enormes esforços para que não vaze nome de reforços, né? Tanto que vários dos reforços contratados foram surpresa para toda a imprensa.
Mas a busca por um zagueiro, ela existe, ela é real e é hoje a prioridade, especialmente depois da chegada do volante argentino que veio do Porto, tá? Boa noite, Nicola, tudo em ordem? Fala do meu galão e da chegada do Barba na cidade do Galo. Técnico Eduardo Domingues foi apresentado nessa sexta-feira, elogiou o elenco. A grande verdade é que, assim, ó, vou explicar os motivos que levaram a diretoria do Atlético a optar pela contratação do Barba. Técnico completamente diferente do Jorge Sampaoli. Ele não faz questão de ser a estrela principal, entende os conceitos, as vontades, as necessidades do clube. Isso é super importante para um Atlético que hoje não tem a capacidade financeira de contratar os jogadores que bem entende. Esse foi um dos problemas do Jorge Sampaoli. O Barba tem muito conceito, o Barba é um baita líder, o Barba foi super vencedor nos tempos de Estudiantes e há uma expectativa bem legal em relação ao futuro dele, tá bom? Fala rapaziada, beleza? Mais um giro de notícias aqui do Galão da Massa. Então peço humildemente para você dar o like, se inscreva no canal e ative o sininho. Até o próximo vídeo. Fui!